Amém. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, ó Deus, o teu servo diante do Senhor e pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo use ele nesta noite, ó Pai, para transmitir, ó Deus, a tua palavra aos nossos corações. É o que nós clamamos ao Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amados. Se for para conjugar 3 verbos, pode falar que eu sou baixinho, né? Amando, perdoando e abençoando. Não tem problema não. Queridos, a paz do Senhor a todos, né? É com alegria que nós voltamos aqui nessa plataforma para poder proclamar aqui o desígnio do coração de Deus, porque nós cremos no poder da inerrância das Escrituras, e isso é que motiva o nosso coração, ainda que na nossa limitação, mas o Espírito de Deus não é limitado em nós para poder realizar as suas obras. Então esse é um momento especial para nós como igreja, para podermos meditar e refletir na palavra de Deus. Nesse primeiro momento também queremos aqui mandar o nosso alô para os nossos ouvintes do canal, né, do YouTube, do Face, né, sejam bem-vindos. Pedimos para você também fazer a sua inscrição, isso abençoa a obra de Deus, e nós queremos assim tocar essa trombeta nesse tempo que para nós é profético, para anunciar a volta do Senhor. E nós queremos usar dessas mídias sociais para expandir a mensagem do Evangelho, para que pessoas possam se curvar ao senhorio de Cristo e serem restauradas. Essa é a nossa motivação nessa noite. Queridos, vamos abrir comigo então, para a gente ganhar tempo, a sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 7 e 8. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Amém? Todos acharam? Quem não achou, acompanhe comigo aqui a leitura. Diz assim: tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, queridos? Eu fiz questão de ler esses versos para, assim, enfatizar que a palavra de Deus, de fato, é a fonte, né, de inspiração, que traz essa medida de fé como fundamento para um relacionamento de intimidade com Deus. Então, esse é o segredo. O relacionamento de intimidade com Deus é fruto dessa medida de fé que vem pela inspiração das Escrituras. Eu sempre falo isso, queridos, que se a palavra de Deus tem sido para você, né, fonte de sua inspiração, naquilo que você faz ou deixa de fazer, no seu modo de pensar, de agir, de ser, você será bem-aventurado por onde quer que andar. E o Salmo 1, né, também fala sobre isso, que o homem bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei, né, ele medita dia e noite. Então, com esta porção das Escrituras, o desejo do meu coração é que o Senhor te abençoe ricamente nessa noite, pelo poder da sua palavra. Amém, amados? Queridos, o tema da nossa reflexão de hoje, né, está subordinado à nossa campanha dos 40 dias de jejum e oração, profetizando com a família. Profetizando com a família. Vale aqui
dizer já nesse início, amados, que esse tema da campanha Profetizando com a Família é bem relevante nos dias de hoje, né? Nesse contexto que a gente pode chamar das profecias do tempo do fim. Porque a gente tem visto quanto os valores, né, tradicionais da família, como instituição de Deus, têm sido atacados, né, por uma ideologia do inferno, fomentada mesmo pela ação de demônios, né? Isso é muito sério. Os valores da família têm sido assim atacados por essa ideologia que a gente sabe de onde é que vem. Mas, na verdade, amado, por outro lado, o diabo sabe que a igreja tem a palavra de autoridade da parte de Deus para combater e resistir contra toda e qualquer astuta, né, cilada do diabo. Efésios 6,10 fala sobre isso. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poder resistir contra todas as astutas ciladas do diabo. Amados, o diabo pode arquitetar as suas ciladas. Pode. Porém, revestidos da armadura de Deus, estaremos firmes contra os ardis do maligno, né? Porque a luz, amados, ela resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amados, eu quero começar aqui essa reflexão com uma primeira pergunta. Quem aqui fez essa primeira semana, né, da campanha, assim, acompanhada pelas devocionais do nosso livrinho? Tem alguém aqui que fez? Certo, tudo bem. Porque eu sei que se você fez, né, essa primeira semana, acompanhada, né, pelas devocionais diárias, você vai concordar comigo, mas que a proposta inicial da campanha trouxe, né, uma abordagem temática de batalha espiritual. Batalha espiritual, com ênfase de que a família, como projeto de Deus, não pode nem deve subestimar, né, os desígnios de Satanás. Ou seja, a família não está isenta às investidas de demônios para destruir casamento, para desviar os filhos do reto, né, caminho do Senhor. Na verdade, a gente sabe, você sabe, que o diabo ele conspira contra a família. Isso todo mundo sabe. Todavia, amados, cabe a você, como embaixador do reino de Deus, né, assumir a posição de atalaia para dizer não a qualquer levante do diabo. Dizer não e, ao mesmo tempo, estabelecer, amados, os valores do reino de Deus na sua família. Na verdade, a campanha Profetizando com a Família tem essa proposta. A campanha tem essa proposta. Porque em oração e fé, a gente pode, com ousadia, amados, contrapor a todas as trincheiras do inferno, né, que se levanta para impedir, né, a obra de Deus na nossa família. Entende? Com oração e fé nós podemos, né, fazer frente e contrapor com toda e qualquer ação do maligno que se levanta para impedir a obra de Deus. Isso é verdade. Isso se chama para nós autoridade espiritual. Se chama autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual, queridos, faz parte da herança que temos em Cristo Jesus como nosso Redentor. E está, assim, fundamentado em base sólida nas Escrituras. Vou citar aqui alguns exemplos. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém, queridos? A igreja, amados, é a representante legal do reino de Deus na terra.
Glória a Deus. A igreja é, amados, essa representante legal do reino de Deus na terra. Queridos, quem conhece a profecia bíblica, né, eu creio que muitos aqui, todos nós conhecemos a profecia bíblica, sabe que o anticristo não se manifestará quando a igreja, aliás, que o anticristo só se manifestará, né, quando a igreja for arrebatada da terra, ao encontro do Senhor nos ares. Antes da igreja, né, ser arrebatada, o anticristo não tem como se manifestar. O arrebatamento da igreja, que ele põe fim à dispensação da graça e abre espaço, né, na agenda profética para a implantação do império das trevas, na dominação do anticristo. Só que a igreja tem que sair de cena, entende? A igreja tem que sair de cena por causa de quê? Por causa da autoridade espiritual, né, que está investida sobre a igreja, por causa desse revestimento de poder derramado pelo Espírito Santo, que vai impedir essa livre ação do maligno. Então essa autoridade espiritual está sobre a igreja, né? Jesus falou sobre isso. Eis que recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Revestimento de poder, autoridade está sobre a igreja. E eu quero aqui agora citar algumas referências que falam ainda, né, uma outra referência que fala dessa autoridade espiritual. Lucas 10:19. Jesus falou assim: eis que vos dou autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Eis que vos dou autoridade, né, para pisar em serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Isso é autoridade espiritual, amados. Está no decreto de Deus. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas vale fazer aqui um comentário, queridos, porque Jesus disse que maior alegria para mim e para você, não é saber, né, que o diabo está subjugado pela palavra de autoridade que sai da nossa boca. Não, né, não é isso. Os discípulos ficaram maravilhados quando chegaram para Jesus, dizendo que no nome dele, até os demônios eram submissos. Mas Jesus falou que a alegria maior nossa é de saber que o nosso nome está escrito nos céus. Essa é a nossa maior alegria. Amém, amados? Então chegamos aqui, né, resumindo a história, chegamos aqui a um denominador comum, e esse é o fato: podemos sim, investidos de autoridade espiritual, orar pela nossa família e reivindicar os valores do reino de Deus em prol da nossa casa. Se estamos revestidos de autoridade espiritual como igreja, irmãos, cabe a nós, de fato, exercer essa autoridade, né, e orar pela nossa família, reivindicando os valores do reino de Deus em prol da nossa casa, né? E nós estamos aqui para isso, como igreja, para orar pela nossa família. Mas antes de orar pela campanha, amados, antes da gente orar, eu quero só destacar aqui algumas questões pontuadas nas devocionais dessa primeira semana. Vamos destacar aqui algumas questões, partindo, é claro, do princípio de que profetizar, preste atenção, profetizar, na verdade, é uma declaração de fé inequívoca, pautada na promessa da palavra de Deus como verdade absoluta. Vou repetir aqui. Profetizar é uma declaração de fé pautada nas promessas da palavra de Deus como verdade absoluta. Profetizar significa verbalizar a palavra de Deus, irmãos, como promessa conquistada pelo sangue de Jesus na cruz. Isso é profetizar. É você verbalizar a promessa da palavra, né, que foi dada como conquista ali na cruz do Senhor. Né? Se não fosse pelo sacrifício da cruz, amados, não havia esperança. Entende? Se não fosse pelo sacrifício de Jesus na cruz, não havia esperança. Mas por causa da esperança, amados, a gente pode aqui, em primeiro lugar, afirmar o seguinte: afirmar que ainda que seja no fronte da batalha, na luta do combate, com perseverança, para estabelecer os valores do reino de Deus, né, Jesus é que faz toda a diferença no nosso lar. Entende? É Jesus que faz toda a diferença, mesmo nessa batalha, nesse fronte, mas nós temos que saber que Jesus é que faz toda a diferença, né? É o senhorio de Cristo na sua vida, na minha vida. Né? Jesus falou sobre isso de forma muito clara. Ele disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer.
Então é debaixo desse senhorio de Cristo Jesus, né, que nós vamos estabelecer esses valores do reino. Romanos 8,31, né, fala isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Significa que a aliança de Deus é poderosa na sua vida. Amém, amados? A aliança de Deus é poderosa na sua vida. Significa que o diabo não pode frustrar os sonhos de Deus. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Em segundo lugar, amados, o mundo espiritual e suas guerras pode ser maior que imaginamos. Essa também é uma das pautas que foram tratadas nas devocionais da semana. O mundo espiritual e suas guerras pode ser maior que imaginamos. Como assim, pastor? Amados, a palavra de Deus nos adverte para sermos sóbrios e vigiar. É porque o diabo, né, como adversário, ele anda ao redor, rugindo como leão, buscando, né, a quem possa devorar, procurando alguém para devorar. O mundo espiritual e suas guerras pode ser maior que imaginamos, mas uma aliança de oração, querido, promove a intervenção de Deus. Uma aliança de oração promove a intervenção de Deus. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sejam pacientes na dificuldade, mas sempre perseverantes na oração. Sempre perseverantes na oração. E não fará Deus justiça ao seu povo que suplica a Ele dia e noite? Queridos, o diabo não pode passar por cima do sangue de Jesus na sua vida. Entende? O diabo não pode, né? Ele não pode ultrapassar esse limite do sangue de Jesus na minha e na sua vida. Para a gente terminar, queridos, queremos destacar aqui também a exortação de Isaías 59, versículo 2. Você não precisa abrir sua Bíblia, é só acompanhar comigo a leitura. Também faz parte de uma das devocionais da semana. Isaías 59, versículo 2 fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Provérbio 28:13 também fala dessa questão. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amados, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Esse é o ditado, né? Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Quebra de princípio, amado, tem consequência. Quebra de princípio é coisa séria. A palavra de Deus fala: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear ou plantar, isso ele vai colher, ele vai ceifar. Aquele que planta uma semente, amados, do fruto que não quer colher, está quebrando o princípio. Plantar a semente do fruto que você não quer colher é uma quebra, né, de princípio. Um exemplo clássico, né, da quebra de princípio, irmãos, está na parábola do filho pródigo. Quem conhece a história sabe que no primeiro momento, né, o filho pródigo abandonou a casa do pai. No primeiro momento ele saiu de casa para viver a sua própria desventura no mundo. E por fim, amados, teve que comer na mão do diabo. A gente conhece a história. Abandonou a casa do pai, na ilusão de viver uma própria desventura, mas no fim teve que comer na mão do diabo. Quebra de princípio. O que significa quebra de princípio, queridos? Significa sair do centro da vontade de Deus. Significa sair do centro da vontade de Deus. Mas o Pai de amor é aquele que perdoa e restaura. Amém, queridos?
O Pai de amor é aquele que perdoa e restaura. Resumindo, amado, o que nós falamos aqui, queremos agora, como igreja, então, orar, pela campanha, profetizando com a família. Vamos formar aqui agora uma aliança de oração mesmo, para que nós, investidos dessa autoridade espiritual que nos foi dada em Cristo, para reivindicar os valores do reino. Então eu quero agora, nesse momento, nós vamos orar mesmo. A ministração foi assim, uma mensagem direta para falar dessa autoridade espiritual que temos como igreja e que podemos nos posicionar em Cristo, assumindo essa autoridade para poder reivindicar esses valores e proclamar que a glória de Deus vai se manifestar na nossa família. Estamos vivendo esse tempo de expectativa, porque no meio de uma pandemia, por exemplo, onde a gente fica sabendo de casos de pessoas que estão doentes, estão tomando algum remédio e fica nessa expectativa, mas nós temos autoridade em nome de Jesus para poder orar, inclusive pela cura. Amém, gente? Então eu queria te convidar agora para você ficar de pé, e eu quero chamar alguém aqui para a gente formar agora essa aliança de oração aqui, para que nós possamos orar pela nossa campanha profetizando com a família. Eu quero distribuir esse momento de oração aqui. Eu quero fazer aqui uma primeira oração. Depois eu vou passar para o pastor Elcio, os dois pastores que estão aqui, fazer 2 momentos de oração. Pelos nossos filhos e pela cura daqueles que são familiares nossos também, e que são amigos nossos e também que não são, para que o Senhor possa manifestar o poder dele. Então nós vamos usar nesse momento agora da nossa autoridade espiritual que foi nos conferida pelo poder do Espírito Santo para poder orar pela nossa campanha. Amém, gente? Então esse é o nosso momento. Esse é o momento da oração mesmo. Nós vamos fazer isso. Eu vou fazer essa primeira oração, depois eu vou passar para os 2 pastores completar. Amém? Orando pela cura e orando pelos nossos filhos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então você agora vai, nós vamos formar essa aliança de oração e nós vamos colocar essa causa diante do nosso Deus nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar nesta noite. Pai, pela campanha, Pai, profetizando com a família. Viemos aqui no Teu nome, debaixo da Tua autoridade, para profetizar em nome de Jesus, Pai, declarando, Pai, a nossa fé. Porque nós sabemos que é o Senhor que age, é o Senhor que move, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, Pai, as Tuas maravilhas. E nesta noite, Pai, nós queremos, Pai, reivindicar os valores do Teu reino para a nossa casa, para a nossa família. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, enviar, Pai, provisão. Que o Senhor possa trazer resposta. Pai, esse é o momento, Pai, de busca. Porque nós cremos, Pai, que é o Senhor que vai, Pai, ó Deus, trazer, Pai, resposta. É o Senhor que vai mudar a história. É o Senhor que vai, Pai, ó Deus, fortalecer o nosso coração. Porque nós queremos perseverar firmes nesses 40 dias de oração e jejum, Pai, profetizando pela nossa casa, Pai, que a mão do Senhor é poderosa, que o Senhor vai, Pai, ó Deus, operar sinais e maravilhas, o Senhor vai, Pai, ó Deus, frustrar toda a ação do inferno, o Senhor vai quebrar, Pai, toda a resistência do diabo, Pai, que milita contra a nossa casa, porque nós somos fortalecidos no Senhor, e é na força do Teu poder que nós oramos nessa noite, para chamar à existência, Pai, a ação do Espírito Santo, Pai, em favor das nossas famílias, em favor, Pai, dos lares dos Teus servos, que o Senhor possa, Pai, nesta noite, trazer, Pai, segurança, Pai, para o nosso coração, que o Senhor possa renovar as nossas forças, que o Senhor possa nos dar essa convicção de fé, de que nós estamos firmados nessa aliança, para servir e adorar o Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor disse que a casa que foi edificada na rocha, ela não se abala. Por isso, nessa noite, Pai, nós clamamos, Pai, diante do Senhor, pedindo hoje para o Senhor trazer para o Teu manancial, Jesus, como fonte de água viva, sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja, sobre os Teus servos. E nós colocamos tudo diante do Senhor nessa noite e Te louvamos, Pai, para que o poder da Tua palavra, Pai, possa operar, Senhor, gloriosamente na vida, Pai, dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos esse momento e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é que vai, Pai, Deus, mover as águas. O Senhor é que vai operar sinais. O Senhor é que vai trazer, Pai, confirmada toda a palavra, Pai, em nome de Jesus.
Amém, amados? Em nome de Jesus. Pastor Elcio vai orar agora pelos nossos filhos. Senhor, no mesmo Espírito, ó Pai, eu quero colocar, ó Deus, nossos filhos na Tua presença, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o primeiro mandamento, ó Deus, e princípio de bênçãos para nossos filhos é honrar pai e mãe. Que o Senhor esteja, ó Deus, ministrando, ó Deus, sobre os nossos filhos, ó Pai, aos quais nós colocamos diante do Senhor, crendo que o poder do Senhor se manifesta em cada filho, Pai, cada filha, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado na vida deles, Pai. Que eles cresçam na graça, no temor, no conhecimento do Senhor. Que eles cresçam, ó Deus, em sabedoria e prosperem, ó Deus, nos seus caminhos. Que não venham desviar, ó Deus, nem para a direita nem para a esquerda, ó Deus. Que Jesus Cristo seja, ó Deus, o único caminho, verdadeiramente, ó Deus, em suas vidas. Que eles possam, ó Deus, ter um referencial de vida, através, ó Deus, de cada família, cada pai, cada mãe, Senhor. Que sejam, ó Deus, estabelecidos, ó Deus, uma família, ó Deus, de santidade, ó Deus, de compromisso com o Senhor, Pai. Que no nome de Jesus, ó Pai, seja repreendida todo o levante, ó Deus, do inimigo, ó Deus, contra os nossos filhos, ó Pai. Que este mundo, ó Deus, tem, ó Deus, atacado, ó Deus, muitas vezes as nossas famílias, a mente deles, ó Pai. E que no nome de Jesus, ó Pai, eles venham, ó Deus, ser guardados, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Que eles sejam livres, ó Deus, de toda acusação, de todo mal, ó Deus. Que o Espírito, ó Deus, de obediência, ó Deus, venham sobre os nossos filhos, ó Pai. Em obediência primeiro ao Senhor, Pai. E depois, ó Deus, às autoridades, ó Deus, que são formadas, os pais, os professores, ó Pai. E a nossa liderança, ó Deus, como nação brasileira. Nós abençoamos, ó Deus, e declaramos que nossos filhos são vitoriosos e prosperarão em todos os seus caminhos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você que está enfermo, você que tem alguém que está com algum tipo de enfermidade, algum conhecido, algum parente, né? Coloque-se agora diante de Deus como uma pessoa que vai representar essa pessoa que está enferma. Se é você, você representa você mesmo. Se é uma pessoa, uma terceira pessoa, você também vai representar. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo pelos seus efeitos. Ou seja, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Por causa dessa justiça de Cristo, nós podemos abrir a nossa boca em oração e profetizar. Nós podemos abrir a nossa boca e profetizar saúde, profetizar bênção sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Então faça isso aonde você estiver aí. É você que está em casa também, faça isso. Eu vou estar orando aqui e você concordando comigo, amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero em primeiro lugar concordar com as duas primeiras orações que foram feitas aqui. Eu concordo, Pai. Como foi lido aqui, como foi falado aqui, o que é ligado na terra, Deus, é ligado no céu. E nós estamos ligando agora, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, ó Deus, sobre os casamentos. Nós estamos ligando, ó Deus, a bênção do Senhor, profetizando, ó Deus, que dentro das nossas casas, ó Pai, vai prevalecer o sangue de Jesus, vai prevalecer a pessoa de Cristo. Nós profetizamos no nome de Jesus e concordamos, ó Deus, com a oração, ó Deus, dos nossos irmãos que fez aqui antes de mim. Em nome de Jesus, ó Pai. Queremos também agora, ó Pai, no nome de Jesus, sabendo que nesse nome há poder. Nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor agora. Clamar, ó Deus, que aonde houver enfermidade, ó Pai, aonde tiver, ó Deus, alguma doença, no meio, ó Deus, do teu povo, no meio da tua igreja, no meio, ó Deus, daqueles que estão em casa ouvindo agora, Pai. Pai, no nome de Jesus, venha curar. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara, e nós cremos nisso. Nós queremos, ó Deus, desta noite, ó Pai, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha com a interferência, ó Deus, de qualquer enfermidade, ó Deus, que houver no nosso meio. Pai, no nome de Jesus, que haja, ó Deus, uma imunização no nosso meio, que o sangue de Jesus, ó Deus, possa nos proteger, proteger a nossa casa, proteger, ó Deus, aqueles que estão próximos de nós, proteger, ó Deus, os nossos parentes, proteger, ó Deus, os nossos amigos, colegas de trabalho. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, no milagre, nós cremos, ó Deus, que no nome do Senhor há poder, nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode curar. Por isso, ó Deus, nós clamamos nessa noite, ó Deus, nós nos unimos, ó Deus, acreditando, ó Deus, confiando, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, quer nos curar.
Foi para isso que Cristo se revelou na cruz. Tua palavra diz que foi para isso que Cristo se revelou, para destruir a obra do diabo na nossa vida. Por isso, ó Pai, nós queremos agora, Deus, no nome de Jesus, que toda enfermidade caia por terra no nome de Jesus. E no nome de Jesus nós proibimos, no nome de Jesus, que o diabo possa tocar, ó Deus, na saúde do teu povo, que o diabo, ó Deus, venha tocar na saúde, ó Deus, das nossas famílias. Pai, no nome de Jesus, é no nome do Senhor, é nesse nome que há poder. Por isso, ó Pai, nós cancelamos, ó Deus, no nome do Senhor, toda e qualquer, ó Deus, seta do diabo, toda e qualquer, ó Deus, investida de Satanás contra as nossas casas, contra as nossas famílias, contra as nossas vidas, ó Deus, através, ó Deus, de enfermidade. Nós cancelamos, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Queremos, ó Deus, a proteção do Senhor. Nós cremos nessa proteção, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós queremos colocar também, ó Deus, diante do Senhor, a vida financeira, a vida material, ó Deus, do teu povo. Pai, nós queremos clamar que nesse momento, ó Deus, onde nós estamos passando tantas dificuldades, onde, ó Deus, está havendo, ó Senhor Deus, muita dificuldade financeira no meio do teu povo, muitas portas que foram fechadas. Pai, no nome de Jesus, traga provisão, ó Deus. Traga, Senhor Deus, portas abertas no meio do teu povo. Pai, não deixe faltar, ó Senhor Deus. Não deixe faltar, ó Deus, o mantimento. Não deixe faltar, ó Deus, o dinheiro, ó Deus, para pagar, ó Senhor Deus, as contas. Não deixe, ó Deus, faltar, ó Deus, o necessário para o teu povo sobreviver bem, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Clamamos também, ó Deus, pela vida emocional, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que tem muitas pessoas que estão com medo, muitas pessoas, ó Deus, que estão angustiadas, muitas pessoas, ó Deus, que estão com pavor, mas no nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, e nós, ó Pai, liberamos uma palavra agora nesse nome, no nome de Jesus, que onde houver medo, caia por terra, aonde houver pânico, caia por terra, no nome de Jesus Cristo, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, venha, Senhor Deus, de encontro, Senhor Deus, a essas almas que estão aflitas. Pai, nós cremos no Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Cristo que morreu na cruz, por isso nós queremos clamar ao Senhor nessa noite. Tira, Senhor Deus, toda tristeza, todo espírito de pânico, ó Deus, no meio do teu povo. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode, Pai, que o Senhor cura e que o Senhor quer nos curar, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos.